Olá, caros pós-graduandos da especialização em marketing do Campus Lages do Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui, professor Tiago Meneghel, da disciplina de Introdução ao Marketing. Bom, nós estamos vendo, no início dessa nossa disciplina, o mix de marketing. Em videoaulas passadas, nós já falamos sobre o P de produto, já falamos que é importante definir o nosso produto, seja ele bem ou serviço, olhando para o mercado, olhando para o público-alvo que esse produto será destinado. Já falamos aqui sobre o P de preço. Importante olharmos para o nosso público-alvo, para o nosso mercado, para definirmos todas as estratégias, para tomarmos todas as decisões em relação às questões relacionadas ao preço. E na aula de hoje? Falaremos sobre o terceiro P, o P de praça. Como nós vamos disponibilizar esse produto a esse preço definido no local mais apropriado para o nosso público-alvo. Como que nós vamos disponibilizar, levar até o nosso cliente o nosso produto ou disponibilizar para ele o nosso serviço. É isso que nós vamos tratar nessa videoaula. Então, venham comigo. Muito bem. Vamos então caminhar para o nosso terceiro P, praça. A praça, aqui é o local onde nós vamos disponibilizar o nosso produto. Engloba aí as questões relacionadas à logística, que são os meios, o transporte, a forma de distribuição desse produto, e envolve, claro, aí as questões de PDV, de ponto de venda, apesar de que tanto o conceito de logística como o conceito de PDV são diversos e também tem diferenças aí ao conceito de praça, como a gente entende no marketing. Mas, para iniciarmos essa nossa conversa, vamos aí buscar o nosso velho e amigo Kotler. Ele diz assim: a logística de mercado envolve o planejamento, a implementação e o controle de fluxos físicos de materiais e de produtos finais entre os pontos de origem e os pontos de uso, com o objetivo de atender às exigências dos clientes e de lucrar com esse atendimento. Então, as estratégias de praça vão definir os fluxos dos materiais e dos produtos, com o objetivo de levar os produtos dos pontos de origem até o consumidor. Assim, a gente atende a necessidade dos clientes e a empresa lucra. Muito bem. Quais são as decisões? Que decisões nós precisamos tomar em relação à praça? Bom, a primeira decisão que deve ser tomada são os canais de distribuição. Como que aqui nós estamos falando em uma organização mais industrial, Como que uma indústria vai fazer com que o seu produto chegue ao consumidor final? Nós poderíamos ter uma estratégia que seria a própria organização, a própria indústria, entregar o produto ao consumidor. Isso é um pouco raro, mas agora com o advento do e-commerce, com a possibilidade de você adquirir direto da empresa via internet alguns produtos, isso se torna cada vez mais comum. Vamos pensar, por exemplo, em empresas aéreas. Antigamente, você precisava ir até uma agência de viagens. Basicamente, ninguém comprava direto de uma empresa aérea. Todo mundo ia até uma agência de viagens para comprar uma passagem aérea. Com o advento da internet, a Gol, eu me lembro muito bem, começou aí a praticamente vender grande parte, a maioria das suas passagens através da
internet, né? Antigamente, lá na agência de viagem, você ganhava um talão, parecia um talão de cheque, né? E aquilo aí começou a Gol, né, a só ter aí um papel impresso, código de barra, né? Tudo isso foi até pouco tempo atrás que se alterou, né? Então, você tem a organização, aqui a companhia aérea, nesse exemplo que eu estou dando, vendendo direto aí para o consumidor final. Antes, como é que era? Antes era através de uma agência de viagem, que era esse agente aqui que fazia a empresa, né? Vendia para a agência de viagens e a agência de viagens vendia para o consumidor final, né? Outros produtos podem ser via agentes, mas às vezes nem isso, são direto via atacadista, né? Então, por exemplo, a Nestlé, né, vende para Nestlé, que é um atacadista, que revende, no caso da Nestlé, para varejistas, para os supermercados, que vendem para o consumidor final. Mas agora nós temos, né, alguns atacadistas, né, os atacarejos, né, que vendem direto para o consumidor final, né? Enfim, essa é uma decisão de praça. Como que nós vamos chegar até o consumidor final? Vamos usar representantes comerciais, agentes? Vamos usar atacadistas? Vamos usar varejistas? Vamos direto ao consumidor? Né? Isso é uma decisão de praça. Cobertura. Essa aqui é até uma questão mais para os alunos. As empresas, em geral, têm pouca dificuldade com a definição de cobertura, porque elas percebem rapidamente o limite que elas têm. Mas, às vezes, quando a gente faz um questionamento, né, faz um questionário, faz uma prova, faz uma pergunta para um acadêmico, né, e pergunta assim, quem vai poder comprar o seu produto? Aí o aluno responde, todo mundo. Tá, como todo mundo? Você vai disponibilizar o seu produto? Você tem condições de enviar o seu produto para a China, para a América, né, do Norte, para os Estados Unidos? Aí o aluno responde, não, professor. Todo mundo que eu quero dizer, todo mundo aqui de Lages, todo mundo de Santa Catarina. Bom, então não é todo mundo, né? Há um limite geográfico, há uma cobertura que você está pensando sobre essa sua empresa, né? Quando você faz estratégias de marketing, né, você precisa definir o seu público-alvo e precisa colocar esse seu público-alvo em uma cobertura que você vai poder atingir com a sua distribuição, né, com as suas estratégias de praça, né? Então, definir qual é a cobertura que a empresa vai ter, para então definir os canais de distribuição e tudo mais, é extremamente importante. Quais serão os seus locais de venda, os seus pontos de venda, né? Você vai atuar, vai disponibilizar o seu produto em um local sofisticado, num shopping, você vai disponibilizar o seu produto no comércio popular, enfim. Aqui no slide nós temos duas fotos lá de São Paulo, né? Uma de um shopping, não sei exatamente que shopping é esse aqui, talvez Shopping Morumbi, talvez Shopping Cidade Jardim, né? E aqui a nossa famosa 25 de março, né? Quando você pensou lá, vamos pensar no trabalho que vocês estão fazendo lá para a disciplina, né? Você pensou num público-alvo, depois você pensou num produto para esse público-alvo, aí depois você pensou num preço para esse público-alvo, e agora tudo isso tem que casar com o local onde ele vai ser disponibilizado, né? Então, vamos pensar. Imaginemos que nós estamos falando de uma confecção que faz jeans, né? E aí essa confecção decide, né, trabalhar com uma margem de contribuição, que vai se transformar numa margem de lucro muito estreita, mas vender em quantidade, ganhar na escala, né? Como é que ela vai vender isso? Ela vai vender no comércio popular, né? Vai investir pouco aí na construção de uma reputação da sua marca e vai vender no comércio popular tentando ganhar no preço, né? Muito diferente, por exemplo, de uma estratégia da Coach, da Fórum, enfim, de outras marcas de renome, né?
que tem aí um destacamento, né? Que tem aí um valor agregado e tem aí um diferencial de mercado, né? E que isso eleva o seu preço, coloca essas marcas com público-alvo, né? De classe alta, né? Classe A, classe B, e que é um público que frequenta locais mais sofisticados. Então você não pode colocar uma calça da Fórum, da Coach, no comércio de rua, né? Eu não tenho certeza se a Fórum, eu sei que tinha uma loja na Oscar Freire, em São Paulo. A Coach eu acho que não sei se tem, né? Mas se existirem lojas de rua dessas marcas, é na Oscar Freire, em São Paulo, que na verdade é praticamente um shopping aberto, é o local onde a elite paulistana caminha pela rua, né? Mas em todo o restante do Brasil, essas lojas só vão existir dentro de shopping centers e de shopping centers voltado a uma classe social mais alta, né? Isso é o enquadramento das estratégias de marketing, definição de produto, de preço e de local de venda, que depois vai culminar com as estratégias de comunicação que nós vamos ver. Tá ok? Então, esse é um ponto chave aí das estratégias de praça, a definição dos locais de venda, dos pontos de venda. Bom, também entra nas definições de praça a definição do estoque. Aonde você vai colocar o seu estoque? Vai ser na origem? Vai ser dentro da indústria? Vai ser em centros de distribuição, né? Centros de distribuição, aquilo que a gente chama de CD? Vai ser no destino, né? Ou vai ser misto? Vai ser em mais de um lugar como esse? E como que você vai fazer o controle disso? Né? Como que você vai controlar isso? Isso implica em várias questões, né? Se você tem o estoque na origem, o seu controle é mais fácil. O estoque está dentro da sua indústria. Mas quando o consumidor compra, até o produto chegar na ponta, né, no varejista, isso pode demorar. Concessionárias de carro, existem vários formatos, né? Existem montadoras de veículos que mantêm os seus estoques na origem, lá na indústria, lá na montadora, né? E as concessionárias, quando vendem o carro, mandam buscar. Existem outras marcas que pegam o seu estoque e já colocam nas concessionárias. O carro que está na concessionária não foi comprado pela concessionária, ele pertence à montadora, né? Inclusive, se uma outra concessionária daquele estado vender o carro, eles pegam o carro daquela concessionária e mandam para aquela que vendeu, né? Torna mais rápido o atendimento do consumidor, mas gera algumas dificuldades. O estoque não está dentro da sua fábrica, pode ter aí algum problema de roubo ou de manutenção desse estoque, né, avaria, enfim. Tá? Então são várias questões que têm que ser observadas, mas essa é uma definição também relacionada aí à logística, às questões de praça. Bom, outra questão que nós temos que definir é o transporte propriamente dito. Como que esse produto vai sair da nossa indústria e vai chegar no consumidor final, né? Vai ser um transporte próprio, né? Então a nossa indústria, a nossa fábrica vai ter aí uma frota própria, né? Essa frota vai ser terceirizada, né? Isso vai ser misto? Como é que isso vai se dar, né? Um exemplo que eu sempre cito aí quando a gente fala de frota é o caso da Copobras. A Copobras é uma das maiores fabricantes de descartáveis do Brasil e tem sede em Orleans, aqui em Santa Catarina, né? E a Copobras tinha um grande problema. Por quê? Porque o produto dela ocupa um grande espaço, né? Porque copos descartáveis, pratos descartáveis, ocupa bastante espaço, mas tem pouco peso, né? E os caminhões, em geral, não são feitos para essa modalidade de produto, né? Um outro problema é que a maioria das transportadoras, né,
tipo, vão para o norte com um produto, voltam do norte para o sul com outro tipo de produto. E às vezes esses produtos sujam a carroceria do caminhão. Farinha, arroz, sei lá, né? E quando esses caminhões colocavam um descartável, esse descartável chegava sujo, enfim, né? E tinha pouco, levava um poucas quantidades, o caminhão poderia suportar uma quantidade muito maior de descartável, mas em virtude do tamanho do caminhão, né, da carroceria do caminhão, que não era feita para descartáveis, eles também levavam uma pouca quantidade. Então a Copobras decidiu, uma decisão estratégica da empresa, ter frota própria. Né? Isso cria quase uma segunda empresa, né? Porque é uma das maiores empresas do Brasil em descartáveis e criou uma frota de caminhões, os caminhões amarelos, né? Que é uma frota gigantesca que se espalhou pelo Brasil inteiro. Né? Isso, claro, exige aí toda uma administração dessa frota. Né? Então, trouxe benefícios para a empresa, caminhões mais apropriados para o tipo de transporte, né? Seja em termos de limpeza do caminhão, enfim, seja em termos de capacidade de carregar o produto e uma série de outras questões, mas gerou aí praticamente uma outra empresa a ser gerenciada, que é a frota. Né? Dentro dessas questões relacionadas ao transporte, vocês viram aqui que eu coloquei um carro, né, uma carreta, um avião e um navio. Esses modais de transporte, né, é uma outra decisão que precisa ser muito bem pensada, né, pela gestão de marketing e diretor de logística, outros funcionários da empresa, né. Levam em consideração várias questões, né, distância que vai ser percorrida, custo, peso, né, do produto e por aí vai. Por exemplo, roupas, né, de grande peso e baixo valor agregado, por exemplo, jeans, né, geralmente são transportados, quando são importados ou exportados de algum país, geralmente são transportados de navio. Né? Por quê? Porque o jeans tem pouco valor agregado, depende da marca, obviamente, mas de forma geral, né? Ocupa um volume considerável e tem um peso também considerável. Né? Diferente, por exemplo, de roupa de banho. Né? O Brasil exporta uma quantidade considerável de roupa de banho, biquínis, maiôs, biquínis, né? Sungas, enfim, roupa de praia, né? Moda praia. Essa moda praia, ela tem um valor alto, né? Então um biquíni que o Brasil exporta, por exemplo, para a Europa ou para os Estados Unidos, tem um valor alto. E ele vai num saquinho pequeno, né? Embrulhadinho, e tem pouco peso. Então, como ele tem um valor alto, pouco peso e pouco volume, geralmente ele é exportado de avião. Por quê? Porque o custo do transporte aéreo não impacta muito percentualmente no valor total do produto. Diferente lá da calça jeans, se fossem caixas e caixas de calça jeans a ser exportadas de avião, né, o custo do transporte influenciaria proporcionalmente em uma proporção relevante no preço da calça. Né? Então, essas questões precisam ser decididas e precisa ter a participação do gestor de marketing, porque nós estamos sempre com foco no público-alvo, no mercado. Né? Então, nós sabemos se o nosso público precisa receber o produto com rapidez ou não, se as questões relacionadas à limpeza com que o produto chega são importantes ou não, né? Se é importante o produto chegar, se ele pode chegar amassado ou não, né? Uma roupa talvez possa, qual é o risco de você danificar o produto, se isso é relevante. Então, todas as características de atendimento do público-alvo passam aí por questões também dos modais de transporte e, por isso, importante, né, a participação do diretor, do gerente de marketing na tomada de decisão. Muito bem, né? Para finalizar aí
as questões relacionadas à praça, é importante, né, ter cuidado e atenção em todos os aspectos das decisões sobre distribuição, sobre praça, pois essas decisões geralmente acarretam contratos com terceiros, definição de investimentos, como frota própria ou construção de centros de distribuição, CD, por exemplo, né? E todas essas decisões são, por isso, decisões de longo prazo e de difícil mudança, né? Geralmente, decisões aí de praça, né, envolvem um valor considerável, né, dos custos do produto ou da organização e são de difícil alteração, né? Depois que uma empresa, por exemplo, comprou uma frota própria, ou depois que a empresa, por exemplo, construiu um CD, né, um centro de distribuição, ou depois que ela estabeleceu contratos para fornecer o produto via franquia, ou via varejista, ou via atacadista, né? Não é simples você rescindir um contrato desse, tanto por questões relacionadas à indústria, à empresa, como também relacionados aí ao atacadista, ou enfim, né, quem fez investimentos para distribuir esse produto e por aí vai. Então, as decisões de praça, distribuição, de logística, de ponto de venda, são decisões que precisam de muita atenção, porque são decisões de longo prazo. Ok? Muito bem. Visto aí as questões de preço e visto aí as questões de praça, nós vamos seguir naquela atividade que nós estávamos fazendo. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês, certo? Bom, em virtude da nossa videoaula de produto, vocês definiram um segmento, definiram aí um público-alvo e definiram um produto, seja ele bem físico ou serviço, que vocês vão disponibilizar para o mercado. Eu quero que agora vocês continuem o exercício com os P's de preço e os P's de praça. Mais à frente, na nossa especialização, vocês vão ter que estudar pesquisa de mercado, enfim, e todas as questões para buscar informações junto ao mercado para tomar essas decisões. Mas nesse momento, no início da nossa especialização, não é isso que me interessa. O que eu gostaria aqui é só que vocês fizessem um exercício de criatividade mesmo, né? E o que me importa aqui é a justificativa, né? Então, vocês vão agora pegar isso que vocês já fizeram. Aqui eu estou disponibilizando lá na internet esse formulário de novo em branco com essa primeira parte. Vocês não precisam preencher, se quiserem preencher novamente sem problema, mas não precisam preencher. Vocês podem seguir daqui para frente, né? Então, qual é o preço base que você vai cobrar por esse produto ou por esse serviço que você definiu aqui, né? Você vai ter que colocar um preço aqui, um valor, né? Mas o que me interessa é a justificativa para esse preço base, né? Então você vai ter que justificar focando aqui no público-alvo. Se você disse que o poder aquisitivo dele aqui é X, esse preço aqui vai ter que ser justificado baseado naquela classe social e por aí vai, né? Que tipo de desconto que você vai fazer, né? Defina um pouco mais, né, essas políticas de desconto. Concessões, vai ter? Não vai ter? Só as legais? Ou você vai ter também algumas concessões para alguns públicos específicos? Justifique. Por quê? Prazo de pagamento. Faça algumas considerações. Financiamento. Faça também algumas considerações. Lembrando que, num caso real, numa empresa real, isso aqui teria que ser muito bem definido, junto aos diretores financeiros, as questões lá de viabilidade financeira e econômica, liquidez da empresa e por aí vai, né? Desculpem. Aqui, nesse caso, não é isso que eu quero. Aqui eu quero vocês apenas fazendo um exercício de criatividade, de suposição e considerando isso aqui em relação ao público que vocês vão atender. Como se a empresa de vocês, dinheiro não fosse problema, fluxo de caixa não fosse problema, né? Vocês tivessem dinheiro à vontade e fossem fazer a forma de pagamento e o financiamento da melhor forma
para o seu público-alvo. E depois, então, as definições de praça, né? Quais são os canais de distribuição que você vai usar? Vai vender direto? Você vai ter agente? Vai ter representante comercial? Vai ter atacadista? Vai usar o varejo? Como que você vai fazer essa distribuição? Justifica. Cobertura. Qual é a região geográfica que você vai atender, né? Justifique. Qual vai ser o seu ponto de venda, o seu PDV, né? Que tipo, aonde que você vai colocar isso? É no centro das cidades, é nos shoppings, é em loja, é em pontos dentro de algum outro local? Como é que é isso? Justifique. Como que vai ser a sua forma de estoque? Né? Vai ser na origem, vai ser CD, vai ser junto ao cliente, né? E quais serão aí os seus modais de transporte, né? Como que você vai fazer chegar o seu produto até o cliente, né? Vai de avião, vai de barco, vai de trem, né? Vai usar alguma transportadora específica? Como que você vai fazer isso? Justifique também a sua escolha. Mais uma vez, não se preocupem com dados de mercado, com dados de concorrência, né? Nesse momento, não é essa profundidade que eu tenho interesse. Eu só gostaria de ver, através desse exercício, se vocês estão entendendo que essas definições de produto, preço e praça têm que ter uma sintonia, uma relação, precisam ser orientadas, essas decisões, pelo seu público-alvo. Era isso. Muito obrigado por assistirem essa terceira videoaula e a gente se encontra logo mais no nosso quarto e último P do Mix de Marketing, o P de promoção, o P de comunicação. Até lá! Um grande abraço! Tchau, tchau!